Existe uma arma que dispara na velocidade da luz, custa apenas alguns dólares por disparo e que acabou de sair dos testes para o campo de batalha real. E o mais assustador não é isso. O mais assustador é que essa tecnologia pode mudar completamente a forma como guerras são travadas. E quase ninguém percebeu ainda. No final de 2025, Israel se tornou o primeiro país do mundo a colocar em operação um sistema de defesa a laser de alta potência, capaz de interceptar foguetes, drones e morteiros em pleno ar. Mas aqui está o detalhe que deixa especialistas em alerta. Enquanto um míssil tradicional pode custar dezenas de milhares de dólares, esse novo sistema pode neutralizar ameaças por praticamente o custo da eletricidade. Parece ficção, mas já está acontecendo. E neste vídeo, você vai entender como essa arma funciona, por que ela pode tornar sistemas atuais obsoletos, e o motivo pelo qual essa revolução silenciosa pode estar apenas começando. Antes de existir qualquer arma a laser, Israel já enfrentava um desafio que parecia impossível de vencer. Não pela tecnologia envolvida, mas pela lógica por trás dele. Imagine ter que se defender de algo extremamente simples, barato e lançado em grande quantidade ao mesmo tempo. Esse é exatamente o tipo de ameaça que marcou décadas de conflito na região. Grupos armados passaram a usar foguetes de curto alcance como principal estratégia. Armas pouco sofisticadas, relativamente baratas e fáceis de produzir ou transportar. Sozinhos, esses foguetes não são altamente precisos, mas quando disparados em grande número, se tornam perigosos. E é aí que entra o verdadeiro problema. Não se trata apenas de destruir alvos, mas de sobrecarregar qualquer sistema de defesa. Mesmo que você consiga interceptar a maioria deles, basta que alguns poucos passem para causar danos, gerar medo e pressionar a população. Foi diante dessa realidade que Israel desenvolveu um dos sistemas de defesa mais conhecidos do mundo, o Iron Dome. A ideia era simples, mas extremamente eficiente. Detectar os foguetes ainda no ar, calcular sua trajetória e interceptar apenas aqueles que realmente representam perigo. Isso permitiu evitar desperdício e aumentou muito a eficiência da defesa. Na prática, o sistema se mostrou altamente eficaz ao longo dos anos, protegendo cidades inteiras de ataques constantes. Mas mesmo com todo esse sucesso, existia uma falha que não podia ser ignorada: o custo. Cada interceptação exige o uso de um míssil específico, projetado para atingir o alvo com precisão. E esses mísseis não são baratos. Enquanto o ataque pode custar poucos milhares de dólares, a defesa pode custar dezenas de milhares por disparo. Agora pense no seguinte cenário: dezenas ou até centenas de foguetes sendo lançados quase ao mesmo tempo. Para cada um deles, é necessário reagir rapidamente. Mesmo que o sistema funcione perfeitamente, o gasto acumulado cresce de forma assustadora. E isso cria uma situação perigosa, porque transforma a defesa em algo economicamente insustentável no longo prazo. Esse tipo de estratégia ficou conhecido como saturação. O objetivo não é apenas atingir o alvo, mas forçar o adversário a gastar cada vez mais recursos até que ele não consiga mais acompanhar o ritmo. E esse talvez seja o ponto mais crítico de todos. Não importa o quão avançada seja a tecnologia, se ela for cara demais para ser usada repetidamente, ela se torna vulnerável de outra forma. Foi exatamente esse dilema que começou a preocupar estrategistas e engenheiros. Como defender uma população inteira, sem entrar em um ciclo de custos cada vez maiores? Como lidar com ataques constantes, sem depender de munições caras e limitadas? A resposta não viria de uma melhoria no sistema existente, mas de uma mudança completa de abordagem. Em vez de lançar outro projétil para interceptar um foguete, e se fosse possível eliminar a ameaça usando algo que não acabasse nunca? Algo que não dependesse de estoque e que custasse quase nada a cada uso? Foi a partir dessa pergunta que surgiu uma ideia que por muito tempo parecia impossível de colocar em prática: usar energia como arma. A ideia parecia simples, mas na prática era algo que durante décadas ninguém conseguiu transformar em realidade: destruir ameaças usando apenas energia. Sem mísseis, sem explosões, sem projéteis cruzando o céu. Apenas um feixe invisível capaz de atingir o alvo quase instantaneamente. Foi exatamente isso que deu origem ao Iron Beam, o sistema que hoje coloca Israel na linha de frente de uma nova geração de defesa militar. Diferente de tudo que existia antes, ele não tenta acertar o alvo com outro objeto. Em vez disso, ele concentra um feixe de laser de alta potência em um ponto específico até causar dano estrutural suficiente para destruir a ameaça. Na prática, isso significa aquecer rapidamente o material do foguete ou do drone, até que ele falhe no ar.
E aqui está o primeiro detalhe que muda tudo: velocidade. Um míssil precisa de tempo para sair do lançador, percorrer uma trajetória e alcançar o alvo. O laser não. Ele atua praticamente no mesmo instante em que é disparado. Isso reduz drasticamente o tempo de resposta e aumenta as chances de interceptação, principalmente contra ameaças rápidas ou inesperadas. Mas o que realmente torna esse sistema revolucionário não é só a velocidade, é o custo. Enquanto um único míssil interceptador pode custar dezenas de milhares de dólares, um disparo do Iron Beam custa apenas alguns dólares em energia. Isso quebra completamente a lógica da guerra moderna. Pela primeira vez, defender pode ser mais barato do que atacar. Outro ponto que chama a atenção é a capacidade de uso contínuo. Sistemas tradicionais dependem de estoques de mísseis, que precisam ser transportados, armazenados e recarregados. Isso cria limites claros em situações de ataque intenso. Já o laser funciona de forma diferente. Enquanto houver energia elétrica disponível, o sistema pode continuar operando praticamente sem interrupção. Isso significa que ataques em massa, que antes representavam um grande risco, podem perder boa parte da sua eficácia. E tem mais um detalhe importante que quase não aparece nas imagens: o silêncio. Ao contrário das interceptações tradicionais, que geram explosões visíveis no céu, o laser atua de forma discreta. Muitas vezes a ameaça é neutralizada sem que haja qualquer grande sinal visual. Antes de entrar em operação, o sistema passou por anos de testes. E os resultados chamaram a atenção de especialistas. Em diversos ensaios, o laser conseguiu interceptar drones e projéteis reais em poucos segundos, demonstrando que a tecnologia finalmente havia atingido um nível viável fora do laboratório. Esse avanço levou à sua entrega operacional, marcando um ponto de virada importante. O momento em que armas a laser deixaram de ser apenas uma promessa e passaram a fazer parte do cenário real. Mas apesar de tudo isso parecer perfeito, existe um detalhe que impede essa tecnologia de dominar completamente o campo de batalha. Um detalhe que faz com que, mesmo sendo revolucionário, o sistema ainda precise trabalhar lado a lado com outras formas de defesa. Com tudo isso, é fácil pensar que o Iron Beam veio para substituir completamente os sistemas atuais. Mas a realidade é um pouco diferente. E entender isso é o que torna essa história ainda mais interessante. Apesar de toda a tecnologia envolvida, armas a laser têm limitações que não podem ser ignoradas. Diferente de um míssil, que pode atravessar diferentes condições climáticas, o laser depende diretamente do ambiente. Chuva intensa, neblina, poeira ou até fumaça no ar podem reduzir sua eficiência, enfraquecendo o feixe antes que ele atinja o alvo com força suficiente. Isso significa que, em determinadas situações, ele simplesmente não consegue operar com o mesmo desempenho. E não para por aí. Para destruir uma ameaça, o laser precisa permanecer focado no mesmo ponto por alguns segundos. Pode parecer pouco, mas em um cenário real, onde múltiplos projéteis podem estar se movendo rapidamente ao mesmo tempo, isso se torna um desafio. É exatamente por isso que o sistema não foi criado para trabalhar sozinho. Em vez de substituir o Iron Dome, ele funciona como uma camada adicional dentro de uma defesa mais ampla. Na prática, isso significa que diferentes tecnologias são usadas ao mesmo tempo, cada uma cumprindo um papel específico. O laser pode lidar com ameaças mais simples e de curto alcance, enquanto os mísseis entram em ação quando as condições não são ideais ou quando o alvo exige uma resposta diferente. Essa combinação cria um sistema muito mais equilibrado, capaz de se adaptar a diferentes tipos de ataque. Mas é aqui que a história começa a ficar realmente interessante. Porque mesmo com essas limitações, o impacto dessa tecnologia vai muito além do campo de batalhas atual. Pela primeira vez, existe uma alternativa real à dependência de munições caras e limitadas. Isso muda a forma como países pensam sua defesa. Em vez de estocar milhares de mísseis, passa a ser possível investir em energia e infraestrutura. E isso pode alterar completamente o equilíbrio de forças no futuro. Países que dominarem essa tecnologia podem ter uma vantagem enorme, não apenas em eficiência, mas também em custo. E talvez esse seja o ponto mais importante de todos. O que estamos vendo agora é apenas o começo. O sistema já entrou em fase operacional, mas a tecnologia por trás dele ainda está evoluindo. Versões mais potentes, com maior alcance e menos sensíveis ao clima, já estão sendo estudadas. E isso levanta uma pergunta inevitável. Se hoje já é possível interceptar ameaças com um feixe de luz, o que será possível nos próximos anos? Porque se essa evolução continuar nesse ritmo, o futuro da guerra pode deixar de depender de explosões e passar a ser decidido pela energia. Se você gosta desse tipo de conteúdo,
Inscreva-se no canal para acompanhar mais vídeos como este. Aproveite que você chegou até aqui e clica no vídeo que está aparecendo aqui no meio da tela. Eu tenho certeza que você vai gostar. Eu te vejo lá. Um grande abraço e até mais.